TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 4 de março. E nesta edição, Petrópolis vive estado de calamidade, mas tem superávit de mais de 500 milhões de reais. Buracos preocupam motoristas em diversas localidades da cidade. Prefeitura de Petrópolis inicia vacinação contra a dengue para profissionais de saúde. E o diálogo com o objetivo de destacar a abertura de vagas para a Escola de Música Santa Cecília. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Mais uma edição nesta quarta-feira e a primeira nesse mês de março com vocês, eu aqui de volta na apresentação. E olha só, gente, nós começamos a nossa edição de hoje falando que a Câmara Municipal de Petrópolis realizou no dia 27 de fevereiro uma audiência que detalhou quais são as receitas, despesas e o comportamento da dívida pública da cidade. Na ocasião, a dívida consolidada chegou a mais de 778 milhões de reais, mas o município ainda assim registrou um superávit de mais de 500 milhões. Todo esse cenário simultâneo ao estado de calamidade que tem sido mantido pela administração municipal começou em julho de 2025. A audiência foi presidida pelo vereador Tiago Leitiguel, com a vice-presidência da vereadora Júlia Casamasso. Também participaram os vereadores Antônio César, Otávio Sampaio, Léo França, Domingos Protetor, Tiago Damasceno e Lívia Miranda. O aumento expressivo das dívidas judiciais de Petrópolis marcou a apresentação do relatório fiscal do terceiro quadrimestre de 2025. Os dados mostram que os precatórios, que são aqueles valores que a Prefeitura é obrigada a pagar após decisão definitiva da Justiça, cresceram de forma significativa ao longo do ano passado. Os números mostraram que o estoque de precatórios, que era de cerca de 314 milhões de reais na gestão anterior, saltou para pouco mais de 472 milhões de reais no primeiro quadrimestre de 2025. Já no segundo quadrimestre, o valor subiu para aproximadamente 477 milhões e no terceiro quadrimestre chegou a mais de 488 milhões de reais. Isso representa um aumento de cerca de 174 milhões e 500 mil reais. Precatório, para quem não sabe, nada mais é do que dívidas, compromissos, contratos que foram contraídos pelo município com gestões anteriores, que o município deu calote e essas pessoas, esses credores, buscaram a justiça. Outro ponto debatido na sessão na Casa Legislativa foi a dívida consolidada do município, que engloba precatório e outras obrigações de longo prazo, que contabilizaram alta em comparação com a gestão anterior, ocasião em que a dívida estava em cerca de 621 milhões de reais. No primeiro quadrimestre de 2025, já na atual gestão do prefeito Ingo Rames, o valor estava em pouco mais de 793 milhões. No quadrimestre seguinte, esse número subiu para aproximadamente 797 milhões e no terceiro quadrimestre houve uma queda e o valor chegou a cerca de 778 milhões de reais. Diante deste cenário, vereadores de Petrópolis questionaram o secretário de Fazenda, Fábio Júnior, sobre o aumento da dívida, principalmente em relação aos precatórios. Então é importante dizer o seguinte, que os cerca de 170, 150 milhões de aumento de dívida ali, essencialmente é precatório. Para observar, essencialmente precatório. Então isso demonstra, como que a nossa cidade vem sendo administrada ao longo dos últimos 20 anos. Além do crescimento dos precatórios, outro ponto que dominou o debate foi o superávit orçamentário de cerca de 581 milhões, apresentado pela Prefeitura no relatório fiscal. O número chamou a atenção dos vereadores, porque ao mesmo tempo em que o documento aponta um resultado positivo, o município enfrentou ao longo de 2025 dificuldades como relatos de problemas na merenda escolar, atrasos e tensões envolvendo pagamentos de servidores da saúde e da educação, além do aumento expressivo das dívidas judiciais. Como que a gente
Em meio a uma crise financeira, orçamentária, como o Executivo disse, o ano de 2025 inteiro, como que a gente tem um superávit de quase 600 milhões? A vereadora Júlia Casamasso ressaltou ainda diversos problemas orçamentários que afetaram a prestação de serviços em Petrópolis ao longo de 2025. A gente teve servidores com pagamento atrasado, a gente teve uma dificuldade de pagar todas as despesas do município, a gente teve falta de merenda nas escolas. Questionado sobre as divergências apontadas, o secretário municipal de Fazenda afirmou que não responderia naquele momento e solicitou que as perguntas fossem formalizadas. Vou fazer um encaminhamento aqui, se o presidente me permite, que a senhora pudesse me encaminhar as perguntas, como foram muitas, eu também não quero aqui tolir o espaço de ninguém, puder me formalizar as demais perguntas, que eu faço questão de respondê-las individualmente com detalhamento e a riqueza de informações que elas precisam. E agora, mudando de tópico e partindo para a área da saúde, a Prefeitura de Petrópolis iniciou ontem, na terça-feira, a vacinação contra a dengue em profissionais de saúde da cidade. Nesta primeira etapa, vão ser vacinados profissionais que exercem atividades assistenciais e de prevenção dentro das unidades da atenção primária à saúde e que também atuam nas regiões com maior incidência de foco do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue. Os profissionais vão receber o novo imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan em dose única. A nova vacina é indicada para pessoas de 15 a 59 anos que não receberam nenhuma vacina contra a doença. O imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e protege contra os 4 sorotipos do vírus da dengue. As primeiras unidades onde os profissionais serão vacinados são PSF Oswaldo Cruz, OBS Retiro, PSF Carangola, PSF Vale do Carangola, Itaipava, Posse, Secretário e Vila Rica. A equipe de vacinação estará nas unidades das 9 às 11 da manhã e é necessário levar um documento de identidade e comprovante ocupacional. Em breve, a vacinação estará disponível para outros grupos, conforme o plano de distribuição de doses do Ministério da Saúde. E olha só, gente, não é só da saúde humana que nós vamos falar na edição de hoje. Isso porque a primeira etapa do programa de castração gratuita de animais aqui de Petrópolis, especificamente de cães e gatos, desse ano de 2026, teve início ontem também na terça-feira. Durante todo o dia, a quadra do CISEP aqui no centro ficou movimentada com tutores acompanhando seus animais de estimação. O mutirão acontece até o dia 11 de março e foram disponibilizadas nesta etapa 1.500 vagas. Os animais são avaliados previamente, precisam estar em jejum e em boas condições de saúde. No mutirão de cirurgias, 3 veterinários cirurgiões trabalham simultaneamente no Castramóvel, uma unidade móvel que vem percorrendo diversas regiões do município. Em 2025, a Prefeitura realizou 3.441 castrações em 4 etapas. Os animais foram cadastrados previamente em unidades de saúde e associações de moradores parceiras do centro da cidade e das regiões do Caxambu, Alto da Serra, Meio da Serra e Morém. É importante estar presente no dia e hora marcados e seguir rigorosamente as recomendações para não perder a oportunidade. Inclusive, ainda falando dessa questão da castração dos animais, nós temos também um vídeo que foi publicado pelo prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, sobre essa campanha. Vamos acompanhar. Estamos aqui hoje acompanhando a primeira etapa da castração 2026. Vocês lembram que nós fizemos o cadastro prévio dos moradores do centro, Caxambu, Morém, Alto da Serra e Meio da Serra. E agora está sendo executada a castração, que vai até o dia 11, a próxima semana. Lembrando que são 1.500 animais castrados já na primeira etapa. Fique atento nas nossas redes sociais para o cadastro da segunda etapa, para que você possa castrar seu animal de forma gratuita aqui no nosso município de Petrópolis. Lembrando que só em 2025 foram mais de 3.400 animais castrados aqui em Petrópolis e esse ano, 2026, a gente pretende ampliar ainda mais esse número. Seguimos trabalhando, vendendo para todos.
E agora, gente, nós vamos sair da parte da saúde e vamos falar de trânsito. Isso porque os motoristas e pedestres que circulam aqui pela cidade imperial têm enfrentado transtornos por conta de buracos em vias de grande movimentação. As reclamações atingem, por exemplo, a Rua Coronel Veiga, que é uma das principais ligações entre a entrada da cidade e o centro histórico, além também da Rua 1º de Maio e outros bairros que se encontram nas mesmas condições. Um vídeo que repercutiu nas redes sociais mostra o momento em que o motociclista cai após atingir um desses buracos na pista, reforçando esse cenário crítico vivido pela cidade. O registro foi na rua Carvalho Júnior, no bairro Correias. Um motociclista, que aparenta estar com uma mochila de entregas, cai após atingir um buraco na via. O vídeo repercutiu nas redes sociais e reacendeu o debate sobre as péssimas condições viárias em diferentes pontos da cidade. O caso reforçou ainda o alerta em relação ao risco de acidentes, que podem envolver motoristas e pedestres, além dos prejuízos financeiros. E aqui no Centro Histórico a situação não é diferente. Na rua Barão de Tefé, que liga à Praça do Bosque, mais conhecida como Praça do Senipe, à Avenida Dom Pedro I, motoristas e pedestres precisam redobrar a atenção. Além dos buracos, há paralelepípedos soltos ao longo da via. Então quem passa pelo local precisa desviar das crateras e também das pedras soltas ao longo da pista, o que aumenta o risco de acidentes. Na rua 1º de Maio, moradores relatam que o asfalto está cedendo em alguns trechos. Em dias de chuva, a situação fica ainda pior, pois eles enchem de água, o que dificulta a visibilidade deles e aumenta ainda mais o perigo. Quem utiliza essas vias diariamente cobra manutenção e uma solução definitiva para evitar acidentes e prejuízos. Nas ruas, os petropolitanos demonstram revolta e insatisfação. É buraco em todos os lados, é no centro, é na Barão, tudo quanto é bairro está cheio de buraco. Tá demais, viu? Tá difícil de aguentar. Cada 6 meses eu tenho que trocar a suspensão do carro. É muito buraco. Eu não sei como todos estão aguentando isso aí. E quando tem um buraco, se for ali no Tosete, você vai ver só eles cercam o buraco, mas não voltam para consertar, não. Eles só cercam o buraco. Tem que voltar para consertar, senão não adianta cercar o buraco. Aí cerca o buraco daqui, o outro buraco abre em cima. Tem hora que a gente tem que passar o carro em cima do buraco, né? Porque se você desviar, você bate no carro do lado. Então não tem jeito, né? Prejuízo a gente vai ver ao longo do tempo com o carro, né? E as reclamações continuam, inclusive em frente ao Centro de Educação Infantil Célia Lobo, no bairro Independência. Segundo uma moradora, os buracos estão em frente à escola e até na faixa de pedestres. E é importante destacar que a nossa equipe procurou a Prefeitura para esclarecer a situação e questionar sobre prazos para reparos, mas até o fechamento desta edição não obtivemos resposta. Vale destacar também que os moradores seguem aguardando uma solução para garantir mais segurança aos motoristas e também para os pedestres. E olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, vão realizar nesta quarta-feira, ou seja, hoje, uma audiência pública para debater o projeto da ligação Bingen-Quitandinha. O encontro está marcado para acontecer às 6h30 da tarde no Salão da Igreja São José, na Rua Amazonas. A audiência integra o cronograma de implementação experimental da faixa reversível da BR-040, que entrará em fase de testes ao longo do mês de março, ou seja, nesse mês. A proposta da ligação Bingen-Quitandinha visa melhorar a fluidez do trânsito, reduzir congestionamentos no centro e também oferecer uma alternativa de deslocamentos entre essas duas regiões. Durante o encontro, técnicos da Prefeitura e da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, a CPTrans, irão apresentar os estudos realizados, os critérios operacionais da fase de testes e também os protocolos de segurança previstos para a operação da faixa reversível, que contará com acompanhamento dos órgãos competentes. Então, é claro, depois dessa reunião, a gente vai trazer aqui mais informações para vocês sobre como foi esse primeiro encontro e, é claro, todo esse processo de teste que vai começar nesse mês de março. E olha só, gente, ainda falando sobre o trânsito aqui da cidade, os autopropelidos, ciclomotores e também bicicletas elétricas estão com novas regras. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, atualizou a forma de fiscalização de como esses veículos devem circular nas cidades. Nós vamos acompanhar agora um vídeo com o presidente da CPTrans falando sobre essas mudanças.
Autopropelidos, ciclomotores, bicicletas elétricas. Esses novos veículos estão passando por uma revisão das suas regulamentações, especificamente a resolução do CONTRAN, que trata de fiscalização, trata de como a gente lida com esses veículos no dia a dia da cidade. O importante é saber agora que veículos abaixo de 32 km por hora não demandam carteira nem registro do veículo. Aqueles acima de 32 km já demandam a habilitação, demandam o registro e o emplacamento desse veículo. Tem 3.000 watts de potência e chega até 50 km por hora. São ambos muito parecidos. E aqui nós temos o autopropelido. O autopropelido, ele não paga IPVA, não precisa de carteira, muito menos de ACC. E aí ele tem uma potência de 1.000 watts e 32 km por hora. O que, de uma forma geral, vai diferenciar um ao outro? Tamanho, você vê que ele é um pouco mais alongado, né? E principalmente a velocidade. E é lógico, tanto para um quanto para o outro, o que é importante mesmo é que você siga as normas de circulação, garanta a tua segurança, a segurança das pessoas que estão à sua volta. E para finalizar essa parte do trânsito de Petrópolis e também da região serrana como um todo, e também o nosso primeiro bloco, a gente traz aqui que na operação do Departamento de Transportes Rodoviários, realizada aqui na região serrana dos municípios de Teresópolis e Petrópolis, na última semana de fevereiro, foram fiscalizados mais de 50 ônibus e vans intermunicipais. A ação levou à aplicação de 19 autos de infração e ao recolhimento de 7 veículos da garagem por problemas como falta de acessibilidade e atrasos nos horários da viagem. Para falar mais sobre esse assunto, nós estamos aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que já participando aqui mais uma vez do Correio Petropolitano Debate, esteve durante o finalzinho da semana passada e o início dessa aqui na apresentação, mas hoje está de volta nas ruas, aqui mais uma vez com a gente. Boa tarde, Jonathan, tudo tranquilo? Conta mais pra gente sobre essa fiscalização que foi realizada pelo Detro. Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. É verdade, no final da semana passada, início dessa semana, eu estive aí nos estúdios, mas agora estou de volta aqui na rua. Enfim, mas a ação, né, segundo o Departamento de Transportes Rodoviários, né, o Detro, aconteceu devido ao grande volume de turistas que estiveram nos municípios, no caso, Petrópolis e Teresópolis. Enfim, além do alto fluxo de turistas, tiveram diversas reclamações na ouvidoria do Detro, e por isso a realização aí da operação do departamento. Enfim, as equipes do Detro abordaram veículos em diversos acessos das duas cidades, no terminal rodoviário Governador Leonel Brizola, na rodoviária de Teresópolis. No caso, né, o terminal rodoviário Governador Leonel Brizola é a rodoviária do Bingen, né, que a gente chama aqui no município de Petrópolis. Enfim, o foco das operações foram os serviços regulares e o transporte por vans, ou seja, os ônibus e as vans de fato. E o que acontece? O Detro também monitorou o transporte ilegal com auxílio do Centro de Tecnologia e Fiscalização do Monitoramento do Departamento, é claro. Na mesma ocasião, Hugo, as equipes realizaram uma visita técnica na garagem da empresa Viação Teresópolis, para vistoriar os coletivos que tinham diversas reclamações dos passageiros. Como eu falei, né, a operação teve início após diversas reclamações na ouvidoria, e entre essas reclamações estavam questões relacionadas aos ônibus dessa empresa. De acordo com o departamento, uma das principais infrações foi relacionada aos atrasos de horário, que resultou em 4 autos. Isso, os atrasos dos ônibus, claro, é um problema que não é só no município de Teresópolis, isso acontece em diversas cidades aqui da região. Enfim, a segunda maior irregularidade foi a falta de acessibilidade nos coletivos, que, conforme os especialistas, acaba prejudicando o direito de pessoas idosas ou com mobilidade reduzida, né? No caso de algumas pessoas portadoras de deficiência, enfim. E aí, em relação a essas irregularidades da acessibilidade, somaram mais 3 autuações por parte do Detro. Outros flagrantes incluíram defeitos em sinais luminosos, má conservação de bancos, defeitos nos limpadores de para-brisa e problemas com documentos dos veículos. Enfim, além das aplicações de multas, foram recolhidos 7 ônibus para a garagem para reparos na própria estrutura do ônibus. Enfim, como eu falei, Hugo, não foram só os ônibus, né? Foram veículos de transporte. Então, as vans intermunicipais também estavam irregulares. Cerca de 4 notificações foram aplicadas por conta de desvios de itinerários. Outro ponto mencionado, Hugo, foi o combate mais direto ao transporte ilegal remunerado. Carros particulares foram abordados por suspeita da prática, resultando em 3 autuações e remoções desses veículos. E, Hugo, uma informação importante
é que o Detro informou que caso o cidadão observe alguma falha no serviço de transporte rodoviário intermunicipal, essa solicitação deve ser encaminhada para a ouvidoria do Detro pelo sistema do OuviRJ por meio do seguinte site, rj.gov.br/ouvirj/manifestações, informando, claro, o trajeto, a origem do destino, todos os detalhes necessários para que o Detro tenha essas informações e faça operações como essa, como eu citei, efetuando a aplicação de multas, os autos de flagrante nesses veículos que possam estar irregulares. Claro, a gente sabe que, no caso, né, dos ônibus, existem diversas reclamações por atrasos, não só de Teresópolis, e aqui no município de Petrópolis também, em relação à prática do transporte ilegal, é muito comum nas cidades, não só aqui na região serrana. Mas por hoje é isso. Volto com você, Hugo. Perfeito, Jonathan. Muito obrigado pelas suas informações. É importante a gente destacar que essas fiscalizações, toda essa ação aconteceu relacionado às questões das linhas intermunicipais, justamente nessa questão da ligação de Petrópolis com Teresópolis, mas que também são problemas que são uma realidade dentro das cidades mesmo. Como você disse, a questão dos ônibus, né, do transporte público, a gente pode destacar aqui que atraso no horário dos ônibus é algo muito comum em praticamente todas as cidades que a gente tem, e também a questão de falha na acessibilidade é uma realidade. Muitas das vezes o aparelho existe, mas está de alguma maneira danificado e não pode ser usado, ou pode não ser usado também com tamanha facilidade, com tamanha agilidade, como deveria ser da maneira correta. Mas, Jonathan, aproveitando que a gente está falando de trânsito, mas agora saindo um pouco dessa questão do Detro, dessa ação de fiscalização, queria perguntar para você, aproveitando que você está aí na Rua do Imperador, como é que está a movimentação aqui na cidade hoje? Hugo, então, eu geralmente gosto de fazer as entradas ao vivo aqui desse ponto, porque desse lugar aqui, a gente consegue mostrar bastante como está a movimentação aqui na cidade. Aqui, atrás de mim, tem um sinal onde ele demora sempre muito tempo para abrir e para que os veículos passem. Então, aqui nessa região sempre acaba tendo um movimento maior por conta desse acúmulo de veículos que sempre fica aqui. No momento, tem poucos veículos de fato, mas a rua está bem movimentada. Hoje de manhã, Hugo, por exemplo, ali próximo da Washington Luiz, a prefeitura estava realizando uma ação ali, então havia uma parte da pista interditada, então estava uma parte da via passa, a outra fica esperando, né? E estava com um trânsito muito grande ali na Washington Luiz, próximo ali da Coronel Veiga, inclusive, passou agora há pouco a reportagem da Evelyn falando sobre os problemas de buraco ali que tem na Coronel Veiga. Mas enfim, então a cidade está bem movimentada hoje, tem bastante gente caminhando aqui pela calçada da Rua do Imperador, além, é claro, do fluxo de veículos aqui na pista. Volto com você. Perfeito, Jonathan. Mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações, por passar esse panorama para a gente da movimentação na cidade e, é claro, pelas informações sobre a questão do Detro que a gente conversou agora há pouco. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui em mais um Correio Petropolitano Debate. E, gente, com essas informações, nós encerramos o nosso primeiro bloco e vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo, logo estaremos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom.
E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta e vamos para a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, hoje, é claro, é quarta-feira, chegamos no meio de mais uma semana, no meio da primeira semana desse mês de março. E, é claro, a gente quer saber como é que vão ser os próximos dias. Por isso, estamos aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai trazer pra gente como é que fica o tempo nesta quinta. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta pra gente, como é que fica o tempo amanhã aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Quarta-feira, meio de semana, a gente já está se encaminhando para o final de semana e é claro que todo mundo quer saber como que vai ficar o tempo nos próximos dias. E como de costume, começando por Nova Friburgo, a quinta-feira na cidade vai ser de sol com muitas nuvens durante a parte da manhã. Mas como tem sido rotineiro nessa semana, tem previsão de pancadas de chuva à tarde e também à noite. E as temperaturas variam
variam entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a previsão é a mesma de Nova Friburgo, com sol e algumas nuvens durante a manhã e durante o período da tarde e da noite pode chover rápido na cidade. Nesse caso, os termômetros vão variar entre mínima de 18 e máxima de 25 graus. Aqui na cidade imperial não fica muito diferente. Amanhã em Petrópolis vai ser de sol, mas ao longo da manhã as nuvens aparecem. À tarde e à noite pode chover rápido, como é típico do verão. E como foi visto nas outras cidades da região serrana, as temperaturas apresentam uma leve queda, principalmente nas mínimas, e Petrópolis não é diferente. Os termômetros marcam entre 17 e 24 graus, bem abaixo, levando em consideração que estamos no verão. E agora, partindo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a previsão é de sol pela manhã, mas à tarde já chove forte, e à noite a chuva continua. E como já é normal, as temperaturas vão estar mais altas em relação à região serrana. Os termômetros marcam entre mínima de 20 e máxima de 28 graus. Para 3 dias, a previsão é de sol com muitas nuvens pela manhã, e à tarde há pancadas de chuva. À noite pode chover forte na cidade, enquanto as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 29 graus. Aqui para os petropolitanos é um verão atípico, né? O pessoal está esperando o calor, o sol, levando em consideração que daqui a pouco acaba, mas por hora está seguindo essa linha mesmo, de chuva, aquela chuva típica de verão, temperaturas mais amenas, nada muito extremo, né, Hugo? É verdade, Evelyn. A gente pode observar que as características do verão estão todas presentes. Aquela pancada de chuva, essa temperatura um pouco mais elevada, mas está próximo apenas. A gente só está perto do que o verão costuma ser, não exatamente como foi e como é normalmente, e como é que foi o início dessa estação aqui nas cidades da nossa região de cobertura, onde a gente tem as temperaturas bem elevadas. A gente destaca que elas estão de médias para elevadas nesse exato momento, mas não estão tão elevadas como já estiveram. E a questão da chuva também é uma característica do verão. Só que algo que está acontecendo nesse ano, que é bem diferente do habitual, é que a chuva de verão, aquela pancada do fim da tarde para o início da noite, ela está acontecendo. Só que, diferente dos outros anos, ela não está acabando. A gente está ficando com aquela chuva fina, com aquele ruço, que é típico do inverno. A gente está tendo uma estação um pouco confusa, vamos dizer assim, porque ela tem todas as características do verão, mas parece que ela não evolui para chegar naquele típico verão que a gente está acostumado, que é aquele calorzão, que é justamente característica dessa estação, que é a mais quente do ano aqui no Brasil. Evelyn, muito obrigado pelas suas informações, e essa foi a nossa previsão do tempo, bem característica desse ano de 2026, aqui nas cidades da nossa região de cobertura. E olha só, gente, o PIB em 2025, na realidade, cresceu 2,3% frente ao ano anterior. Com isso, o PIB per capita alcançou R$ 59.687,49, um avanço de 1,9% frente ao ano anterior. O PIB resultou do aumento de 2,4% do valor adicionado a preços básicos e de 1,7% no volume dos impostos sobre produtos líquidos de subsídios. Vamos acompanhar agora a análise do IBGE sobre o PIB. O PIB cresceu 2,3% no ano passado, taxa essa menor do que tinha ocorrido em 2024, que foi de 3,4%. Os destaques do crescimento foram a agropecuária, né, que foi a maior taxa, com 11,7%, com safras recordes de soja e milho, e a laranja também cresceu bastante no ano. Na indústria, né, o que sustentou o crescimento na indústria foi a extrativa mineral, um destaque aí para a extração de petróleo e gás. No caso dos serviços, né, que tem maior peso na economia, chama atenção o crescimento de informação e comunicação, que inclui internet e desenvolvimento de sistemas, e a atividade econômica que mais cresceu pós-pandemia, com crescimento real, né, de 44%. Além disso, chama atenção também os outros serviços, né, que possuem um peso bastante grande, mas cresceram abaixo da média, né, cresceram 2% e o PIB foi 2,3%. A atividade agropecuária, extrativa mineral,
informação e comunicação e outros serviços foram responsáveis, no ano passado, por 72% do crescimento da economia, desconsiderando os impostos nesse caso. Olhando pela ótica da demanda, chama atenção a desaceleração do crescimento do consumo das famílias, que tinha crescido 5,1% em 2024, cresceu agora no ano passado 1,3%. Isso se deve aí principalmente, né, pela política monetária restritiva e também o recorde, né, de endividamento das famílias. Apesar da gente continuar com o mercado de trabalho dinâmico, né, um aumento no crédito para as pessoas físicas e também a continuação, né, os programas de transferência de renda. E com essa análise, gente, nós vamos agora para mais um rápido intervalo, mas fique por aqui porque daqui a pouquinho temos a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro.
Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui ao vivo com o Lucas Ribeiro, que veio conversar com a gente um pouco mais sobre a Escola de Música Santa Cecília, mais especificamente sobre o coral. Boa tarde, Lucas, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês essa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa, já veio aqui, mas agora a gente está aqui. voltando para falar mais um pouco de música, esse tópico que é tão Exato. importante, não é mesmo? Muito importante. A música, ela faz parte da nossa história, né? Ela acompanha a gente aí, é muito bom falar sobre isso. Sem dúvida nenhuma, Lucas. E eu já comentei, você já veio aqui uma vez, mas já faz bastante tempo, então acho que é importante você se apresentar para o nosso público mais uma vez. Claro, uma honra. Boa tarde para vocês, né? Meu nome é Lucas Ribeiro e nós temos desenvolvido esse trabalho com música, né? Sou formado nessa parte de educação musical e também desenvolvimento humano, né? Por meio de algumas terapias, musicoterapia, psicanálise, e a gente tem desenvolvido esse trabalho que integra música com o desenvolvimento humano. Para aproximadamente todas as faixas etárias, né? E temos desenvolvido bons trabalhos ali na Escola de Música Santa Cecília. E hoje, especificamente, a gente está para compartilhar aí uma oportunidade, né, de uma grande vivência, experiência, que são as aberturas do coro do Santa Cecília, aberturas para vagas, né, do coral adulto. E a gente tem feito esse trabalho, estamos indo para o 2º ano do coro, e dentro desse período, né, dentro dessa formação, nós temos desenvolvido ali a parte artística, a parte musical, parte da técnica vocal, né? E além disso, a parte do autoconhecimento, né? Geralmente a gente canta as músicas que a gente mais gosta, porque essas músicas, elas tocam em alguma área específica da nossa vida, né? A gente se identifica, e quando a gente canta, quando a gente toca, a gente também está fazendo esse trabalho interno, né, de desenvolvimento. E nós completamos, né, um ano, no ano passado, estamos aí a caminho do 2º ano de existência do Coro Santa Cecília, e está sendo uma jornada muito legal, de crescimento, desenvolvimento. Tivemos ali alguns depoimentos, né, pessoas compartilhando ali que vivenciaram experiências legais lá dentro, de pertencimento, pessoas que tinham certa dificuldade em questões emocionais, pessoas que enfrentavam com a própria questão da depressão mesmo. Teve uma melhora muito grande, né, no quadro, depois de estar caminhando essa jornada aí da música, e a gente está aqui para compartilhar essa oportunidade. Eu acho que é até importante, antes da gente destacar justamente essa abertura das vagas, a gente destacar o coro em si, queria que você comentasse um pouco com a gente desse seu lado como um profissional, a pessoa que estudou a área, que estuda a área, dessa importância da música para as pessoas mais adultas. Que a gente, é claro, é muito comentado sobre a questão da importância do desenvolvimento da música para o desenvolvimento da criança, do adolescente. Sim. Mas queria que você comentasse um pouco dessa parte, quando a pessoa já é formada. Qual a importância da música para essa parcela da população? Tá. A música, ela, como eu falei aqui no início, né, ela vai apontar boa parte da nossa vivência, né? Todo mundo aqui, você, eu, pessoa que está nos assistindo aí, tem aquela música que marcou ela na infância, né? Também tem aquela música que marcou ela na adolescência, tem aquela música que marca e marcou ela até agora na vida adulta, e você saber trabalhar isso de uma forma inteligente, com esses fins, você consegue processar determinadas vivências, você consegue extravasar suas emoções, a questão da autorregulação emocional. A música também nos auxilia muito na questão da expressividade, né, de você conseguir, tanto no quesito de compartilhar uma mensagem, compartilhar algo que precisa ser falado, tanto na própria prática de falar, né? Quando você está cantando e trabalhando os aspectos musicais ali, você consegue trabalhar essa parte também da expressividade, né, de se autorregular emocionalmente. E, em poucas palavras, eu acredito que seja isso.
Perfeito, é bom a gente destacar É que é uma importante. visão diferente, não é mesmo? É um Sim, tópico muito falado, mas a gente vê de um ponto de vista diferente. É importante para a gente entender um pouco melhor essa situação e esse impacto, justamente como você disse. E Lucas, queria também saber agora, já voltando mais para a questão do coro, sim. queria saber de agora, nesse um ano que já tem de trabalho, partindo para o segundo, como é que está sendo esse desenvolvimento? É claro, um desenvolvimento positivo pelo projeto estar continuando, Sim. mas queria saber como que ele está funcionando. Foi muito legal, porque no início eu recebi esse desafio, né, do Myron, diretor financeiro da Escola de Música Santa Cecília, juntamente da Janine, que é a atual presidente. Inclusive, ressaltar aqui o grande trabalho, né, que eles têm desenvolvido aí com a escola, que tem sido muito, muito legal. Vivendo uma nova estação da escola, e eles falaram: olha, o nosso sonho é ter um coro aqui, né? Um coro para a gente poder colocar em prática aí alguns projetos, desenvolver essas pessoas, mas a grande iniciativa deles também era poder abrir essa oportunidade para pessoas que talvez nunca puderam ter contato com a música, né? E a gente sabe que o canto, né, ele é um instrumento que todo mundo tem, né? Uma voz todo mundo tem, né? Boa parte aí da galera tem. E por meio dela, você não precisa de ter curso nenhum para você poder, e se você for fazer um teclado, um violão, né? É muito legal que você tem instrumento. A voz você já está com ela, né? É um presente aí de Deus para nós. E aí, eles deram esse desafio. Olha, a gente deseja fazer um coro aqui, mas a gente gostaria de que fosse um coro formativo. Como assim um coro formativo? Que esse coro tivesse pessoas que saibam muito bem de música, pessoas que entendam, que são estudadas, mas também pessoas que nunca tiveram a oportunidade de aprender música. Então, a gente começou a trabalhar esse ecossistema dentro dos ensaios, né? Formando esse ambiente de pertencimento, esse ambiente de acolhimento. E a partir disso, a gente foi construindo as técnicas, construindo os repertórios, construindo ali o próprio clima saudável de todos ali. É uma grande oportunidade de se desenvolver como pessoa, né? Porque coro é um trabalho coletivo, são várias pessoas juntas. Então, tem um que é mais estressado, tem outro que é mais calmo, tem um que é mais agitado. E aí a gente vai fazendo esse trabalho, né, de você saber lidar com pessoas diferentes, com vozes diferentes, com pessoas que estão em estações diferentes, né? Pessoas lá dentro, um já está mais preparado, o outro já está mais no início, e um vai tendo ali a paciência com o outro, a gente vai fazendo esse trabalho. Então, o primeiro ano foi muito bom, mas ao mesmo tempo muito desafiador, porque a gente tinha lá vários níveis lá dentro, né? Mas isso foi legal, a gente levantou também líderes para poder me auxiliar nessa jornada, líderes de cada naipe, né? Para quem não conhece, né? Geralmente o coro, ele é o nosso lá especificamente, o número máximo de vagas são 40 pessoas, e ele é composto por naipes, né? O que são os naipes? São os tipos de vozes, as classificações de vozes que vão desempenhar sonoridades diferentes, né? E essas classificações, elas são estabelecidas também concernente, né? Com um conjunto ali das habilidades que a pessoa tem, tanto vocal quanto fisiológica, né? Tem pessoas que têm a voz mais grave, tem pessoas que têm a voz mais fina, e aí nós temos lá soprano, contralto, para vozes femininas, tenor e baixo. Soprano, vozes mais agudas, contralto, vozes mais graves, tenor, voz masculina mais aguda, baixo, voz masculina mais grave. E aí, a partir disso, a gente foi desenvolvendo esse trabalho aí com 10 pessoas em cada naipe. Então, o primeiro ano foi muito legal, a gente teve muito crescimento, muito desenvolvimento, ver o pessoal participando, né, das apresentações. Tivemos apresentações no Teatro Reinaldo Chaves, que é o teatro da Escola de Música, e apresentações também no Teatro Imperial, e é uma experiência muito legal, né? E aí a gente foi vendo que foi crescendo e tal, foi sendo desenvolvido, as pessoas foram sentindo esse impacto positivo também na vida delas e tal. A própria escola também foi muito beneficiada por esse trabalho, né? E a gente está muito feliz aí, né, com essa nova etapa, com tudo que a gente vai estar construindo daqui para frente, e queremos receber mais pessoas, né, para vivenciar isso conosco. É justamente a gente está aqui para chamar mais pessoas, levar mais pessoas para esse coro, para mais pessoas ainda poderem ser atingidas por essa parte da música, por esse desenvolvimento, como você mesmo disse. E Lucas, agora eu quero saber de um aspecto mais pessoal. Como que você viu como você vê, na realidade, esse desenvolvimento desses participantes? No aspecto pessoal, como é que você se sente vendo e pensando na maneira que eles estavam quando chegaram e como é que estão atualmente?
Olha, primeiro é uma responsabilidade muito grande, né? Estar desenvolvendo, desempenhando isso, e principalmente também do aspecto da responsabilidade que nós temos quanto profissional e estar ali gerando também os feedbacks, que nem sempre é fácil você compartilhar, você dar e tal, mas é uma honra muito grande. Pessoalmente, assim, eu me sinto muito feliz por estar construindo memórias com as pessoas, né? Porque estar ali é construir memórias, né? Construir lembranças de ensaios, né? Lembranças de apresentações e tal. E é muito bom ver as pessoas desenvolverem, né? Tanto os seus traumas pessoais, suas questões pessoais, quanto na técnica musical, seja ali na percepção, no conhecimento das notas, seja no conhecimento da técnica vocal, você fazer uma voz que você não imaginava que estava dentro de você e era só uma questão de lapidar, né? É muito interessante também que quando a gente está trabalhando com voz, a gente está trabalhando com expressão, exposição, né? Você está expondo, né? Vamos tirar o exemplo aqui de você, né? Você está aqui na frente todos os dias, diariamente, que, entre aspas, aí, se expondo, né? Falando, e isso é algo que vem de dentro, nem todo mundo tem facilidade de fazer isso, e a música ajuda a gente a fazer isso, né? A se expor, a colocar para fora, a desenvolver isso e fazer de uma maneira muito boa e tal. Então é muito gratificante ver as pessoas viverem esse desenvolvimento, esse crescimento pessoal, esse crescimento musical, esse crescimento técnico, vocal, né? E como eu comentei aqui, né, a gente teve aqui muitos relatos aqui de pessoas que puderam vencer suas questões interiores por meio desses encontros. Isso é muito satisfatório, né? Quando você recebe um feedback, um áudio, poxa, maestro, muito obrigado aí pela ajuda e tal, por esse ambiente que vocês têm proporcionado para a gente, que isso aqui tem feito a gente crescer e tal. Eu lembro uma vez também, que era uma das primeiras apresentações, e a gente só tinha 3 ou 2 meses de existência ainda do projeto. E a gente já precisava de fazer uma apresentação e tal. E aí eu falei assim, ó, bora para cima. Bora para cima, a gente já estava trabalhando, construindo o repertório e tudo mais. E aí eles estavam muito nervosos, né? A gente sentou uma roda assim, todo mundo em roda ali em círculo. A gente começou a conversar e tal. E eu fui intencionalmente gerando essa conversa, jogando os assuntos ali na rodinha e tal, antes da gente subir, porque tinham outras apresentações também. E foi legal ver o aspecto motivacional do grupo, todo mundo compartilhando, falando do quão era importante eles estarem ali e tal. E quando a gente subiu, foi uma apresentação assim muito legal, né? Muito satisfatória. Então é muito bom ver isso, ver as pessoas crescerem, né? Conquistarem os seus objetivos. E que bom que a gente pode proporcionar isso por meio da música. Sem dúvida nenhuma, ainda bem que isso é possível, ainda bem que é possível proporcionar esse desenvolvimento, essa expressão e esses resultados que vão acontecendo consequentemente. O ponto principal é justamente o desenvolvimento. Esses resultados que são positivos acabam sendo, é claro, o objetivo, mas também uma consequência de todo esse trabalho que é realizado. Sim. E Lucas, eu queria saber também, agora já partindo mais para o fim da nossa entrevista, que infelizmente o nosso tempo já está acabando, como é que as pessoas podem fazer, as pessoas que ficaram interessadas nessa conversa, ficaram interessadas no coro, como é que as pessoas podem fazer para participar? Sim, vamos lá então. Vamos falar sobre dias, né? Porque pode ser que você deseja fazer parte, mas você precisa de reservar o dia e o horário, né? Nossos ensaios acontecem sempre às quartas-feiras, a partir das 19h30, no 6º andar da Escola de Música. Lá nós temos disponíveis 4 salas, onde uma delas a gente utiliza para poder fazer todo o ensaio geral ali, e as outras 4 a gente utiliza para a gente poder fazer os ensaios de naipes, né? E temos as apresentações, temos todo o planejamento que a gente exerce aí durante o ano. E para você poder fazer parte, né? Eu olho para essa câmera aqui. Pode ser para aquela dele. Lá de cá. E para você poder fazer parte, você precisa de mandar uma mensagem para o WhatsApp da escola, que eu estou abrindo aqui agora para poder te falar. E você vai mandar mensagem para esse número e vai falar do seu desejo, manifestar o seu desejo. É 24 22 42 2191. Não sei se posteriormente a gente consegue colocar isso como imagem, mas é 24 22 42 2191. Você também acha esse WhatsApp na rede social. E você vai manifestar o seu interesse de fazer parte ali do coro. E aí nós vamos agendar uma audição com você. E aí você passando,
você tem aí a oportunidade de estar conosco nessa jornada. As inscrições estão abertas até o dia 17 de março, né? Então é muito importante que você não deixe para depois enviar essa mensagem e fazer parte aí conosco nesse novo tempo. Perfeito, Lucas. E só para a gente finalizar mesmo, importante a gente destacar, é claro, que é um coral voltado para o público adulto, não é mesmo? Quais Sim. são a idade mínima, como é que funciona essa parte? Tá, uma coisa muito interessante que eu acho muito legal do nosso coro é que ele é voltado para a parte adulta, mas a gente tem uma diversidade muito grande de faixas etárias, né? A gente tem lá jovens a partir de 18 anos até 74 anos. Gosto de chamar todos de jovens, né? E a gente faz esse trabalho, né? Então, assim, a partir de 18 anos, porque já tem uma certa maturidade. É interessante também que já tenha o interesse, né, o grande desejo de se desenvolver nessa área. Talvez não saiba tudo sobre partitura, sobre técnica vocal, não tem problema, mas é importante ter um breve conhecimento ou vivência para a gente poder pegar essa nova estação aí com garra, né? Então a faixa etária é basicamente essa, bem pequena. Então é bem mesmo para todos os adultos que estiverem interessados, já tem um pouco de conhecimento da área, realmente tem essa oportunidade lá na Escola de Música Santa Cecília com esse coro voltado para os adultos. Lucas, muito obrigado por ter comparecido aqui no programa, sempre um prazer te receber. Uma honra, obrigado e esperamos por vocês lá. Perfeito, gente. Então já está aqui o convite, já está aqui essa oportunidade realmente para todo esse público adulto que tem interesse nessa parte musical. E com essas informações, gente, eu encerro a entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima! TVC, a TV do Correio da Manhã.